Gostaria que vocês abrissem aí a sua Bíblia em João capítulo 9, no verso 24 ao verso 25. Evangelho de João capítulo 9, verso 24 ao verso 25. Nesse momento, antes da leitura da palavra, eu gostaria que você, por alguns instantes, esquecesse as preocupações, por mais que seja difícil. Estou aqui sentado, estou aqui no encontro, mas estou com o meu pensamento amanhã no trabalho, naquilo que eu preciso resolver. Faz que nem um salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia sempre nele, e o mais ele tem feito. Amém? Esvazia agora a tua mente, teu coração e pega os detalhes daquilo que Deus quer falar ao teu coração nesse lugar. Diz assim a palavra de Deus: então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Verso 25. Ele respondeu: se ele é pecador, não sei. De uma coisa eu sei, que eu era cego, agora vejo. Pai, te pedimos mais e mais da tua graça sobre essa palavra. Fortaleça os corações nesse lugar, Pai. Retira tudo aquilo que precisa ser removido para que as tuas verdades, Pai, possa entrar cada dia, a cada momento, e nesse momento principalmente, para que teus filhos venham entender e compreender, Pai, o teu querer e a tua vontade. Pai, que a profundidade do teu amor, do teu poder, da tua glória venha se manifestar cada vez mais sobre cada vida aqui, Pai. Senhor, venha trazer um novo, Senhor, venha trazer autoridade, Senhor, venha trazer o teu poder, Senhor, venha trazer mais, muito mais da tua graça, graça essa extraordinária em nossas vidas, ó Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, pelo século dos séculos, amém e amém. Eu pensei como que eu poderia compartilhar esse capítulo com vocês, capítulo 9 do verso 24 e 25, eu ia pegar dois caminhos, um caminho antropológico e outro caminho filosófico, mas aí, o caminho antropológico eu sei, porque não é a primeira vez que eu trato desse capítulo, aqui e em outros lugares. O caminho filosófico também eu sei como conduzir a um público, mediante esse capítulo, que eu já trouxe também algumas coisas aqui para esse encontro, para um dos nossos encontros, e também fora daqui. Mas a gente começa a entender a direção do Espírito Santo mediante a palavra dele, a sua palavra, aquilo que ele quer tratar, aquilo que primeiramente Deus falou, seu Espírito ao meu coração mediante essa palavra. E diga-se de passagem que não é a primeira vez, conforme eu já falei, mas como outras vezes Deus tem falado no profundo do meu espírito mediante essa palavra. Aqui a gente vai fazer uma leitura mediante o capítulo 9, e para quem está com a sua Bíblia aberta, ou quem puder, não sei se o Fabinho já projetou ou não, mas você que está com a sua Bíblia aberta, você pode também me acompanhar. A gente vai entender do capítulo 1 até o capítulo 41, do capítulo 9, do verso 1 ao 41, a gente vai entender um diálogo muito estranho, um feito extraordinário, um poder de Deus manifestado sobre alguém. Esse alguém nasceu cego, esse alguém veio ao mundo sem ver a luz, e já tinha anos, já tinha tempo, já tinha a convivência no meio da sociedade, no meio dos familiares, mas a palavra de Deus diz que ele não podia sequer enxergar, porque desde o ventre ele já estava cego. E é complicado a gente ver
acompanhar uma pessoa com uma deficiência como essa. Você vê uma pessoa, eu tenho acompanhado alguns casos, a gente vê uma pessoa com problema nas pernas. Eu tenho um pai, ele é cadeirante, né? Depende da gente para alguns deslocamentos, né? Em questão hospital, alguns exames. E quando eu não posso, meu irmão vai e leva. Eu vejo a dificuldade dele mediante a idade, e ele também tem um quadro de diabético. Então, pegar ele, conduzir ele, colocar no carro, tirar, colocar a cadeira atrás ali do meu carro também não é tão grande, eu tenho que estar ajeitando ali a cadeira, ela é dobrável. Então, ajeitar a cadeira ali para poder ter espaço para colocar as rodas, que as rodas saem. Então, tá posicionando ele, colocando as bolsas dele, chegar no lugar, tirar ele, antes de tirar ele, pegar a cadeira, colocar as rodas, abrir a cadeira, colocar ele em cima para conduzir ele até o local do exame. É assim. A dificuldade que é uma pessoa que tem uma deficiência, a dificuldade e a dependência de uma pessoa que tem uma deficiência, seja um andar, quem sabe no falar, uma visão auditiva. Mas a gente está falando aqui de um cego de nascença. E houve uma questão muito complicada colocada pelos judeus, porque a palavra de Deus diz que os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mas vem cá, esse cara é cego sim, mas quem pecou, ele ou seus pais? Então estava dizendo aqui que ele poderia estar herdando dos pais um pecado, ele poderia estar herdando dos pais essa deficiência. Ou seja, os pais lá atrás pecaram, os pais cometeram um ato, fizeram algo que desagradou a Deus, e então quem responde que aquilo é respingado, ou seja, nos filhos. Mas eles não estavam entendendo que ali estava o Cristo, aquilo que foi cortado na cruz do Calvário, aquilo que foi cortado mediante a existência desse Cristo entre nós. Porque João capítulo 8, no verso 32, diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de quem? Não entendi. Destruir a obra do diabo. É como eu olho a palavra e tomo posse dessa mesma palavra. É como hoje eu estou enxergando essa palavra mediante as circunstâncias pelo qual eu estou vivendo, mas tomando posse dessa mesma palavra. E quando eu tomo posse dessa palavra, eu correspondo essa palavra de uma forma totalmente diferente. Eu começo a enxergar as dificuldades, as necessidades, as impossibilidades de uma forma totalmente diferente, porque eu estou em quê? Voltado na palavra. Então eles não sabiam que ele estava o próprio Cristo. Ele que veio tirar o quê? O pecado do mundo. Jesus que veio tirar o seu pecado, o pecado do mundo. Então, nem ele nem seus pais. Qual foi a resposta de Jesus? Foi para que minha glória se manifestasse nele. Não conformado, chamaram alguns homens para testemunhar aquele feito, aquele milagre. Que isso aqui não é cura divina, isso aqui é um milagre. Então chamaram, quem sabe, mas uma coisa está em dúvida. Que o Senhor curou e o dia da cura é sábado. E não se cura no dia de sábado, a gente guarda o sábado. Então começaram a questionar aquele homem, começaram a indagar aquele homem, começaram a indagar pessoas que estavam ao redor daquele homem, se de fato aquele homem era cego. Ou seja, já que ninguém pode me responder, quem eu chamo? Quem pode me dar uma resposta mediante a situação desse homem que se diz que era cego, agora enxerga? Chamaram os pais. Ninguém melhor para dizer as verdades, né, para dizer sobre aquele homem, não ser os pais. Chamaram os pais olharam para aquela situação e falaram assim: ele é nosso filho. Entendemos por ser nosso filho que ele era cego. Agora, como ele está vendo, não sabemos. Ele tem idade suficiente? Pergunte a ele. E começaram a trazer aquele cego, a indagar aquele cego, trazer a opressão, mediante trazer uma resposta negativa, mediante aquilo que já aconteceu, aquilo que outrora, que ele era cego, agora ele está vendo. E vai chegar lá no verso 24, pelo qual eu compartilhei já com vocês. No verso 24 eles indagam de novo, novamente o cego. E no 25 ele responde: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego, agora enxergo. Não me interessa quem ele é.
Não me interessa o que ele fez ou deixou de fazer. Não me interessa se ele é profeta ou se ele é mestre, se ele é pastor, se ele não é pastor, se ele é apenas seguidor, não importa. O que importa é que eu era cego, agora vejo. O que importa é que eu não consegui enxergar. O que importa é que eu vivi anos e anos e anos esperando essa oportunidade. O que importa é que eu estava carecendo dessa presença de Cristo na minha vida. O que importa é que eu estava necessitado dessa presença, que ele passasse, pelo menos nas suas orlas, tocasse para que minha cegueira fosse restaurada, que minhas vistas fossem restauradas. O que importa, não importa agora quem é a pessoa, o que está importando agora é que eu estou vendo. Eu que andava em trevas, agora estou vendo a luz. É isso que importa. Agora, se é ou não, se deixa de ser ou não, não me interessa. Pergunta a ele. O que importa é que eu estou vendo. Isso que é gratificante, isso que é o bom. Pedras. O milagre está ao nosso redor. Pronto para poder estar sendo manifestado em nossas vidas. Mas algumas pedras que nos impedem a alcançar o milagre, alcançar essas bênçãos. As pedras da incompreensão, as pedras da visão, aquilo que eu preciso ver. Embora aquilo que eu vejo, aquilo que eu entendo, eu vejo o mover de Deus. Se eu vejo o mover de Deus, eu vejo a ação do reino de Deus sobre esse mover. Eu vejo Deus muito mais além daquilo que eu tenho visto. Eu vejo Deus muito mais além do que um simples encontro como esse. Se é simples. Eu vejo Deus muito mais além do que um grupo, do que um ministério, do que uma ação. Eu preciso ver Deus como eu nunca vi. E é pior cego aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer entender a ação de Deus, o mover de Deus, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus quer ministrar nos lares, aquilo que Deus tem feito nos lares, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações nesse lugar. O pior cego é aquele que está vendo claramente os mover, as ações de Deus, o agir de Deus, as manifestações do Espírito Santo em nós. Mas será que isso é verdade? Será que Deus agiu nesse lugar? Será que Deus agiu no encontro da manhã? Será que Deus está agindo agora, através de cada um de nós? É uma cegueira que muitas das vezes nos impedem a crescermos, a impede a dar saltos altos em direção ao reino de Deus. E o reino de Deus, conforme diz Lucas no capítulo 13, a palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, ele precisa ser reconhecido entre os povos e nações. O que falta? Tornar esse reino manifesto. Levanta suas mãos nesse lugar. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Repete após mim. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus se torna manifesto através de mim. Aleluia. Aleluia. Atos 19, verso 5 diz, verso 11, Deus pelas mãos de Paulo realizava milagres extraordinários, a ponto de que lenços e aventais eram lavados aos enfermos, as enfermidades saíam, e os espíritos imundos também. Deus pela vida de alguém, Deus pela minha vida, pela tua vida, tem feito milagres extraordinários. Nós somos a extensão do reino de Deus sobre o povo. Você é a extensão de Deus sobre a tua casa, meu irmão. Você é a extensão de Deus sobre o teu trabalho. Você é a extensão de Deus sobre o teu curso, sobre a tua escola. Onde você andar, por onde você andar, você é a extensão do reino de Deus. Você promove o reino de Deus. Eu chego, falo com a pessoa, declaro que a amo, eu estou manifestando o reino de Deus sobre aquele lugar. Se eu falo para a pessoa que ela é importante para mim,
Se eu falo para a pessoa que ela é extremamente importante para mim, eu estou dizendo que o reino de Deus se tornou manifesto naquele lugar. Se eu falo para o Alex que, Alex, eu te amo, meu irmão, incondicionalmente eu te amo, eu estou trazendo o reino de Deus entre a gente. E o reino de Deus nada mais é do que a autoridade de Deus, o domínio de Deus, a vida de Deus, a manifestação de Deus exclusiva sobre aquele lugar, pelo qual está sendo manifesto através de você. Deus, pelas mãos de Paulo, realizava milagres extraordinários. Que autoridade! Que autoridade! Este homem havia passado toda a sua vida na escuridão, nas trevas. Seu sofrimento era visto como um castigo. Assim permanecia abandonado, sozinho, dependendo de amor e da compaixão de quem por ele passava. Mas Jesus viu as multidões. Jesus vê cada um indivíduo. Deus não vê como nós vemos. Eu vejo vocês de uma forma, mas Jesus vê no mais profundo. Eu vejo as suas necessidades, mas Jesus vê muito mais além do que o pastor Luiz. Jesus vê muito mais além do que seus pais. Jesus vê muito mais além do que seus esposos, esposas, filhos. Jesus vê muito mais além. A palavra de Deus diz lá em Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e me levanto, esquadrinho meu andar, meu deitar, sabe de todas as coisas. Ainda que a palavra chegasse à boca, o Senhor conhece todas elas. Esse é o poder de Deus em nós. Pastor Luiz, por que as coisas não têm acontecido? Porque os milagres não acontecem. Tem acontecido sim. Deus tem se manifestado de uma forma extraordinária. Deus tem se manifestado nos lares e aqui neste lugar de uma forma extraordinária. Extraordinária. Só falta dizer, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz. A igreja. Como visitador, tenho acompanhado muita gente com dificuldade, muita gente com problema físico, muita gente com problemas espirituais, muita gente com dificuldade, muita gente que tem um desejo muito grande de estar aqui como você está. Gente que tem a necessidade de tomar seco, pelo qual vamos fazer daqui a alguns minutos, pegar o cálice e levantar para o alto, como igreja, como corpo, e tomar o vinho, pegar o pão, comer em memória de Cristo. Eu chego nos lares juntamente com a equipe de Ministério de Visitação. O que mais a gente ouve é: poxa, eu gostaria, estou com saudade da igreja. Pastor Luiz, como eu gostaria de estar lá na igreja. E aí meu pensamento, poxa, como que eu posso fazer para poder trazer essa pessoa para a igreja? Mas existem algumas possibilidades também, a liberação da família para poder estar trazendo. Mas a igreja, ela não pode estar na igreja aqui, como eu e você, nós estamos, mas podemos ir até elas, nós somos a extensão do reino, você é a extensão do reino. Se eu não entendo que eu fui chamado para ser um canal de bênção, o que eu estou fazendo no meio do reino? Eu fui chamado para fazer a diferença em meio à indiferença. Eu fui chamado para fazer a diferença para aqueles que andam indiferentes, para aqueles que pensam que estão indiferentes, mas eu estou aqui como na direção do Espírito Santo para estar fazendo a diferença no meio de cada uma dessas pessoas. Para isso eu e você, nós fomos chamados. Jesus prendeu sua atenção naquele homem que era cego desde a nascença. Imagina Jesus olhando aquela situação, aquele homem a cada momento mendigando, pedindo esmola. E tem uma linha teológica que diz que pessoas com deficiência física, elas tinham os benefícios, elas eram levadas até o sumo sacerdote, era feita uma leitura do estado físico daquela pessoa, e aquele sacerdote levava a situação, mediante aquela leitura que foi feita naquele homem, naquela pessoa com deficiência, e o sumo sacerdote dava a ela plena liberdade. Ela poderia estar mediante a normas judaicas,
ela poderia estar em alguns pontos pedindo esmolas, porque era necessário que assim o desse. Ela tinha um benefício, porque mediante as suas necessidades. Alguns benefícios eram dados àquela pessoa pelo qual tinha deficiência, necessidade. Mas embora era vista como pessoas, quem sabe, amaldiçoadas, principalmente se fosse uma pessoa da tribo de samaritanos, de Samaria, essas pessoas não prestavam, essas pessoas não poderiam estar no convívio, essas pessoas tinham que andar distante. Diferentemente que eram os judeus, os santos, os qualificados, pessoas que não se misturavam, pessoas que não podiam estar juntos, pessoas que não poderiam passar por onde alguém passou, e se alguém não trazia nenhuma esperança para aquele lugar, para aquelas pessoas, pessoas que não sabiam se vestir, pessoas que muitas das vezes tinham um corpo podrificados, mediante os desgastes, mediante as doenças, as enfermidades. Essas pessoas eram vistas de uma outra forma. A palavra de Deus diz que Jesus tomou atenção sobre aquele homem e falou: ninguém pecou, nem ele nem seus pais, é minha glória vai se manifestar nele hoje. E Jesus fez, imagina, uma vez estava pregando sobre esse texto, e eu falando nesse ponto, que Jesus cuspiu, fez lama e colocou sobre as vistas daquele homem que era cego. Aí tinha uma criança bem próxima aqui na frente, eu percebi que a criança fez nhaque. Mas o texto relata que ele fez lama ali, sua saliva, e colocou sobre os olhos daquele homem. E falou: agora vai, lava naquele tanque chamado Siloé, significa enviados. E aquele homem foi, conforme diz o texto, lavou seus olhos. Eu imagino aquele homem lavando os olhos, ao mesmo tempo que ele estava lavando os olhos, começando a enxergar pontos de luz, pontos refletindo sobre aquele brilho, aquela luz que batia sobre as águas. Automaticamente, quando ele lavava, ia lavando, estava lavando, ele foi restaurado totalmente a sua visão. Totalmente a sua visão. O que eu estou enxergando hoje? O que eu estou enxergando hoje? Pelos olhos da fé eu enxergo a minha família salva. Pelos olhos da fé eu enxergo um trabalho novo. Pelos olhos da fé eu enxergo algo novo. Pelos olhos da fé eu enxergo cura. As circunstâncias estão dizendo não. Não. Mas pelos olhos da fé eu enxergo cura. Eu enxergo restauração neste lugar, pelos olhos da fé. Eu estou enxergando reconciliamento aqui, pessoas se reconciliando. Pelos olhos da fé, eu vejo cadeias sendo quebradas neste lugar. Eu creio. Pelos olhos da fé, eu vejo principados e potestades sendo tirado, arrancado de lares aqui neste lugar. Pelos olhos da fé, eu vejo o novo de Deus chegando neste lugar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toda honra, Pai, toda glória, todo louvor. Aleluia. A importância de sentir-se importante. A necessidade humana de sentir-se importante é mais forte do que a necessidade fisiológica. Como alimentar-se, já que depois de comer, deixamos de sentir fome. Aquele homem não era visto, aquele homem não tinha um suporte mediante tudo aquilo que ele era, pelo qual aquilo que ele estava vivendo. Aquele homem precisava de ajuda, precisava de suporte, precisava de braços, precisava de mãos, precisava de uma atitude para ser conduzido em lugares. Imagina um cego. Alguém tem aqui, alguém conhecido, alguém da família que tem essa deficiência? Imagina. Alex, levanta aí um minutinho. Ricardo, perdoa. Vamos lá.
Ricardo vai ficar aqui no meio da igreja, no centro da igreja, sem sabotar, né? Ricardo vai fechar os olhos, não vai enxergar nada. Ricardo consegue chegar até aqui, com os olhos bem fechados? Ele vai ter alguma dificuldade, mas vamos lá. Beleza, para aí. Agora, olha a facilidade que ele vai ter ao chegar até aqui no púlpito. Alex, ajuda ele lá. Vai conduzindo. Aleluia. Chegou até aqui. Glorifica a Deus pela vida do nosso irmão Ricardo. Benção. É assim que Jesus tem feito. Somos dos personagens. É assim que Jesus tem feito comigo e com você. Tem segurado você pelas mãos, com toda a deficiência. Com toda a deficiência que você tem. Pastor, tem um monte de problemas. Não importa, é assim que Ele quer você. Pastor, eu sou vacilão, sou isso ou aquilo. Não importa. É assim que Ele quer você. Pastor, eu tenho um monte de dificuldade. Eu não consigo me envolver, não consigo estar, não consigo ser. Mas é assim que Ele quer você. Eu vim não para os sãos, mas sim para os doentes. Há uma música que a gente canta muitos anos atrás. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do seu coração. Sim, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, amados. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa, cearei com você e você comigo. Deus está batendo na porta do teu coração. Deus está querendo entrar na tua vida. Deus está querendo fazer um milagre extraordinário na tua vida. Deus está querendo fazer um milagre extraordinário através de você no meio da tua família. Deus está querendo fazer algo extraordinário por você e através de você. Abre a porta do teu coração. Tira o peso. Tira aquilo que incomoda, tem incomodado você. Me acompanha no verso 35. Quando Jesus percebeu que aquele homem foi afastado, por alguns momentos, aqueles escribas e alguns fariseus, sacerdotes daquele lugar, o deixaram por alguns instantes. E com tudo isso, Jesus estava bem de longe, observando o diálogo entre aqueles homens e aquele homem que não era mais cego. E quando Jesus percebeu a distância, o afastamento daqueles doutores, ele se aproximou daquele homem. E olha o que ele falou para aquele homem. Verso 35. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo. E quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu nele creia? E Jesus disse: você já ouviu, e ele que está falando com você. Verso 38. Eu creio, Senhor. E disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam, e os que fiquem cegos, os que veem. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vai trazer um novo, uma esperança para o teu caminho. Eu sou a luz que veio ao mundo para fazer a diferença no meio da tua casa.
Eu sou a luz que se manifestou sobre o mundo para trazer uma palavra de paz, uma palavra de esperança para a tua vida, para a vida dos seus familiares. Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará mais em escuridão. Estamos aqui, a maioria das luzes acesas. A luz está brilhando sobre nós. Eu posso daqui enxergar vocês, apesar da minha necessidade, né? Eu tenho uma necessidade visual, mas consigo enxergar. Estou enxergando algumas pessoas. Lá na galeria, estou enxergando, mas eu tenho dificuldade com alguns rostos. Tem rostos novos, mas consigo enxergar. Mas imagina por alguns instantes apagar todas essas luzes. Todas elas serão apagadas. O que vai permanecer sobre esse lugar? A escuridão, as trevas. E se eu chegar lá no mesmo interruptor pelo qual eu desliguei e tornar a ligar, o que vai voltar? A luz. A luz de Deus, onde está, as trevas não podem permanecer. Eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim andará na luz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E ele respondeu: Senhor, quem é este homem para que eu nele creia? E ele disse: eu sou o Cristo que falo com você. Automaticamente aquele homem que era cego, ouvindo aquela palavra, se ajoelhou, prostrou diante de Cristo, se prostrou diante de Cristo e o adorou. Sou eu que tenho falado com você. Eu tenho falado com você. Eu tenho falado ao teu coração. Eu tenho falado através de você na tua casa, no teu trabalho. E Jesus continua falando com cada um de nós. Quem crê? O principal interesse das pessoas é por elas próprias. Se eu vou pensar em mim, o milagre é só meu, as bênçãos é só minha, o agir de Deus acontece na minha vida. Isso não pode ser extensivo. É por mim, através de mim e para mim, nada para ninguém. Precisamos enxergar o novo de Deus, a extensão desse amor de Deus, a extensão desse poder de Deus. Esse amor e esse poder é alcançável. A palavra de Deus diz que ele foi longe e alcançou vidas. Em 3 anos de ministério, ele alcançou muitas e muita gente. Curou muitas e muita gente. Libertou muitas e muita gente. Restaurou vidas. Trouxe milagres, fez sinais e maravilhas entre os povos, línguas e nações. A palavra de Deus diz ali em João, no último capítulo, se houvesse livros, não caberia aos feitos que durante 3 anos ele fez, dos milagres, sinais e maravilhas no meio do povo. O amor, a extensão desse amor sobre o mundo, o abraço, o cuidado, a esperança no meio daquela pessoa que estava triste, que estava depressiva. Jesus, a palavra de Deus diz que ele abraçou todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele alcançou a mim, alcançou você. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos, ao no seu nome de Jesus. Nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Mas toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse nome há poder. Nesse nome continua tendo autoridade entre nós, entre a igreja triunfante aqui neste lugar. Esse nome tem trazido paz às famílias. Esse nome tem trazido restauração aos lares. Esse nome tem quebrado cadeias, grilhões, algemas infernais, mentes cativas,
tem sido transformada através desse nome, o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que haja em nós o mesmo sentimento, e quem ouve em Cristo Jesus. Precisamos pensar um pouco como Ele pensou. E se eu pensar um pouco como Ele pensou, eu vou ver gente diferente, eu vou ver casa diferente, eu vou ver o trabalho diferente, eu vou ver a igreja diferente. E os meus questionamentos vão terminar onde vai começar a soberana presença dEle na minha vida. Os meus questionamentos terminam onde eu entendo, olho para cima e vejo que o reino é muito maior e melhor do que os meus questionamentos. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu sei que é ideal ou não, isso é desfeito quando eu olho, conforme diz o texto, olho para os montes e lá está o meu socorro, a minha esperança, o meu Cristo que há mais de 2000 anos morreu por mim. Esse Cristo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio no poder que é na palavra desse mesmo Cristo, que Ele continua realizando milagres, sinais no meio do seu povo. Eu creio. Cristo pode fazer muito mais. Ele tem feito. Mas pastor Luiz, por quê? Eu não tenho visto o amor e os milagres de Jesus na minha vida. Por quê? Eu não tenho visto ainda os coxos se levantar as cadeiras e glorificar o nome dEle. Porque eu não vejo os cegos enxergarem. O que mudou? O que tem mudado é a palavra, os meus olhos em relação à palavra. Eu estou sendo muito teológico, vocês me perdoam, mas essa é a direção do Espírito Santo para esse lugar, para esse momento. Eu não vou buscar termos filosóficos, até porque eu posso, muito menos antropológico, mas eu quero dizer que há muito mais do que filosófico e antropológico. Tem a graça dele sobre nós, tem o poder dele sobre nós, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Muito maior e melhor do que filosofia. São válidas, importantes, porque eu sou formador em cima dessa área, mas muito maior e melhor é o agir do Espírito Santo em meio à própria palavra. O que fez Jesus curar esse homem, o que fez Jesus estar trazendo um novo para esse homem, o que fez Jesus conversar com a mulher toda mal resolvida, o que fez Jesus olhar no meio da multidão e ver uma mulher encurvada lá atrás, o que fez? Os olhos alcançáveis, os olhos focados na necessidade, na extremidade daquela necessidade. Os olhos dele foi por cima daquela multidão e chegou uma mulher que estava há mais de 18 anos encurvada. E a palavra de Deus diz que de modo algum ela podia endireitar-se, está lá em Lucas capítulo 13. E a palavra diz que vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre dessa enfermidade. E a palavra diz também que aquilo era um espírito de enfermidade, conforme relata Jesus ali. Há muito tempo aquela mulher andava encurvada, e o texto diz que de modo algum ela podia endireitar-se. Quem sabe as mensagens que você tem ouvido, está com esse problema aí nos ossos? Está com essa dificuldade? Está com essa gastrite que não sara nunca? Está com essas dores aí constantemente? Aí a gente acaba declarando, de modo algum isso vai sair. Já orei, já fui em correntes, já entrei por várias e várias. Vendo a Jesus, chamou aquela mulher se aproximou e disse àquela mulher: você está livre dessa enfermidade. Imediatamente, segundo o texto, ela começou a endireitar-se, ou seja, encurvada, começou a se levantar,
para o meu corpo, e olhou para aquela situação, saindo dali, glorificando a Deus por aquilo que Deus fez. Há poder no nome do Senhor Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. A lei natural do retorno equivalente. Trata-se de um impulso irresistível e inconsciente de dar algo equivalente ao que recebemos. Glorificamos a Deus só porque conseguimos alguma coisa dele. Agradecemos a Deus porque Deus nos abençoou. Eu fui abençoado. É fato, é normal. Deus me abençoou com, quem sabe, uma roupa. Pai, obrigado, Pai. Alex me abençoou. Eu vou lá e vou agradecer ao Alex. Isso é automático. Mas começa a agradecer a Deus sem Ele nunca ter feito assim, coisas extraordinárias, curas sobre a tua vida. Começa a agradecer a Ele. Começa a agradecer a Ele pela vida. Começa a agradecer a Ele pela morte dele, que vamos celebrar o sacrifício de Cristo daqui a alguns minutos. Começa a celebrar Ele pelo sacrifício que Ele fez há mais de 2000 anos atrás por mim e por você. Hoje nós temos vida e vida e abundância mediante o sacrifício dele, feito por nós naquela cruz do Calvário. Romanos 10, parte B. Somos libertos, somos salvos, somos livres. Jesus, em certa localidade, juntou multidões, uma multidão para poder estar procurando Jesus, para poder arrancar alguma coisa de Jesus. E tinha uma necessidade meio daquela multidão. Tinha um homem paralítico, enrolado, atado sobre a sua maca. E os homens dali que criam, estavam ali com fé, pegaram aquele homem, tentaram trazer ele por baixo, mas a multidão apertava Jesus, não conseguia. Eu imagino botar um homem por cima aqui assim e pedir licença, mas muita gente estava querendo, que aquele homem estava querendo alguma coisa, alguma bênção, algum milagre, alguma cura. Então acharam melhor fazer um buraco sobre o telhado, passaram aquele homem ao sacrifício, passaram aquele homem por cima daquele telhado, um pegando, passando por outro, e colocaram aquele homem diante de Jesus. E ao colocar aquele homem diante de Jesus, Jesus olha para aquele homem, e eles esperavam que Jesus o curasse, aquele homem se levantasse e glorificasse a Deus. Mas qual foi as palavras de Jesus mediante aquele homem? Seus pecados estão perdoados. Eu imagino Jesus falando aquilo ali para aquele homem e se virando, e aqueles judeus dizendo: você não tem poder para curar, você não tem poder para perdoar pecados, você não é Deus, você não é profeta, você não pode falar isso. E Jesus levanta para aqueles homens complicados, inconstantes, e diz: da mesma forma que eu tenho autoridade para dizer, os seus pecados estão perdoados, eu também tenho todo poder, autoridade para dizer: levanta, toma tua cama e anda. O que aconteceu? Imediatamente, segundo o texto, imediatamente, aquele homem se levantou, saiu dali, glorificando a Deus. Aleluia, glorifica a Deus, amados. Aleluia, aleluia. Jesus tem poder de continuar fazendo milagres. Jesus tem feito milagres. Jesus tem feito e vai continuar fazendo milagres. Aqui está um milagre. Pastor Luiz é um milagre. Pastor Luiz está aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. Em 97 eu sofri um acidente. Só não morri porque Deus falou: não é a tua vez. Tive traumatismo crânioencefálico, hemorragia num dos olhos. Eu quase perdi a vista. Tenho um furo de quase 5 milímetros sobre o osso.
O serviço pelo qual eu trabalhava, exercia ali uma função, um operador de máquina. A máquina arrebentou, veio diretamente acima dos meus olhos. Pela misericórdia não afetou a minha visão. Eu fui socorrido, fui ali atendido. E me mandaram para casa muito tarde. Ao chegar em casa, com a roupa do trabalho, estava ali deitado. Eu só queria descansar, esticar o corpo, cansado, com a mente um pouco confusa. De manhã minha mãe com café, com alguns biscoitos, foi levar para mim naquele quarto. Eu não acordava, eu não falava, não respondia. Tornaram me pegar, colocar no carro, me levar para o local pelo qual fui atendido. Um hospital desse daqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu chegar lá, me colocaram antiga politrauma, que hoje em dia é a sala vermelha. E aí me chamaram, o médico chamou meu pai e falou: qual foi o dia do acidente? Não, explicou, foi ontem, a empresa socorreu, eles têm ambulância, tal. E aí trouxeram ele para casa, medicaram ele e tal. Teu filho era para ficar internado. Teu filho está dando entrada e está com coma, e está com traumatismo crânioencefálico. O arame bateu, furou o osso, foi até a massa, encostou na massa encefálica e voltou. 1997. Vai morrer, não morre, vai morrer, não morre, morre, vai viver. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas olha, eu não sei, os médicos deu um ponto negativo, o médico deu laudo negativo, mas em nome do Senhor Jesus ele vai viver. Não, mas o médico disse que ele está com traumatismo crânioencefálico, ele perdeu, ele vai ter que fazer uma ressonância para ver. Não, ele vai viver, ele vai morrer, ele vai viver, ele vai morrer. Aqui estou. Aqui estou. Aleluia. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E a palavra que foi ministrada ao meu coração, o coração do meu pai: teu filho está ali, mas ele não vai morrer, porque eu, o Senhor, tenho uma obra ainda muito grande para fazer através dele. Os anos passaram, eu sempre servi na obra do Senhor, sempre com visitas, sempre com evangelismos, sempre com ar livre, sempre panfletando, levando uma palavra de esperança. Algum tempo ele me chama para o ministério. Depois de 23 anos vivendo, servindo e acompanhando aquele ministério, aprove a Deus me tirar dali e me colocar aqui, pelo qual vou fazer 7 anos, continuando servindo ao ministério e abençoando e sendo abençoado por vocês. Amém? Milagres, milagres. O pastor Luiz não vai viver, esse menino não vai viver, ele está em coma, ele está com um problema sério, ele não vai viver. Estou aqui contando para vocês e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem me feito. As circunstâncias tentam tirar a gente do caminho. Para encerrar essa mensagem, essa semana eu fui fazer um trabalho numa casa e cheguei lá, tudo bem, mas Deus tinha me dado essa palavra para compartilhar com vocês. Tudo certo. Por um descuido, eu quase arranquei meu dedo. Estou aqui com um curativo. Eu falei assim: Deus, o que o Senhor quer nisso tudo? Aleluia. Amém? Estou aqui. Entreguei na mão do Senhor. Quando coloca, tem que colocar na mão certa. Colocando nas mãos certas, a gente vai entender o propósito. A gente vai entender aquilo que Deus quer. Saí do encontro hoje, um encontro maravilhoso, que bênção. Quem estava aqui de manhã? Glória a Deus. Ih, bênção pura, né? Vai eu, a minha amada, minha querida amada Érica, filhinho Arthur, meu brother, né? Meu amigo Télio. Vamos até um local pelo qual ali um amigo nosso estava comemorando mais um ano de vida. Parei no posto para abastecer o carro. Gente, nunca aconteceu isso.
Eu sou motorista já há muitos anos. Tenho cursos. São coisas que a gente não vai entender. Ao sair do posto, ao descer para poder continuar a Brasil, sentido Campo Grande, só vi a moto buzinando. Bi, 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 bum. O rapaz chocou no meu carro. Caiu, a moto caiu em cima dele. Gente, o que está acontecendo, pai? Prestei o atendimento, perguntei se ele se machucou, dei aquela assistência. Foi tudo, graças a Deus, resolvido para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não desanimados. Não. Triste, mas o Espírito Santo tem nos dado consolo. Não aconteceu nada essa semana na minha, na sua vida, não importa. Ele tem preparado coisas grandes e maiores para mim e para você. Eu creio. Quem crê comigo aqui? Amém. Pastor, não aconteceu nada pelo qual eu orei, pelo qual eu entreguei na mão do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que um dia para com o Senhor como 1000 anos como um dia, mas Deus não retarda a sua promessa, ainda que nós tornamos essas promessas tardias, mas Ele é fiel para cumprir cada uma delas na minha e na sua vida. Quem crê nessa palavra junto comigo? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que tem operado na minha e na sua vida. Filipenses capítulo 4, verso 19, o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Quem crê comigo nessa palavra? Aleluia, aleluia.